CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Sudré, me conta uma coisa. Você tá nesse clima de Copa do Mundo já? Então, mais ou menos, viu? Mas meu filho tá mais, eu tô mais ou menos. Você tá fazendo um álbum de figurinha aí? Ele tá começando a fazer agora álbum de figurinha, né? O entrevistado anterior estava falando exatamente que o clima de Copa chegou na casa dele por conta do álbum de figurinha, viu? Aí sim, entra no ritmo, né? Exatamente, né? E quando Aí a gente... tá agora. Pode terminar, falar. Querido, vai lá. Não, é só que, assim, começamos agora a comprar as figurinhas, né? O álbum também, né? E agora ele tá com camisa, tá animado. E me falaram que esse ano eu não tô fazendo álbum, tá? Que é um investimento de mais de R$1.000, tá? Pra preencher esse álbum, hein? Exatamente. Inclusive tem uns kits sendo vendidos que você compra já o álbum com todas as figurinhas, é mais de R$1.000. Eu quero ver Juliana quando chegar na fase aqui do álbum de figurinhas da Copa. Vem aí, tá? Sudré, e toda vez que a gente fala de Copa do Mundo tem a experiência de assistir o jogo da melhor qualidade possível, né? Exatamente, Fernanda. E aí a dúvida que fica é como escolher uma TV dentro desse mundo de opções que a gente tem aqui, né? Então eu separei aqui alguns itens para os nossos ouvintes, para eles poderem talvez fazer uma escolha um pouco melhor lá das suas televisões, né? Quem está pensando em comprar uma televisão para a Copa do Mundo. Primeiro vamos começar falando do tamanho da tela, né? As televisões atuais, elas têm uma resolução bastante alta e telas maiores funcionam melhor. A distância recomendada, né, entre a televisão e o sofá, né, vamos colocar assim, seja, a televisão de até 43 polegadas, até 1,5 metro de distância da televisão para o sofá. 50 polegadas, 2 metros, 55 polegadas, 2,20 metros e 65 polegadas, 2,5 metros. Então, se você está em dúvida entre os dois tamanhos e cabe no orçamento, normalmente vale a pena pegar uma TV maior, né? Dá uma sensação de imersiva melhor, né, para isso, né? Outra dúvida muito frequente é a resolução. Aí tem Full HD, 4K, 8K. A Full HD ainda funciona bem, né, para TVs pequenas, TVs menores, né? Quando você pensa na televisão maior, o ideal é uma televisão de 4K, né? 8K ainda é muito caro, pouco conteúdo disponível e não vale investimento para a maioria das questões. Então, hoje, né, para uma televisão, né, para a Copa do Mundo, né, a escolha mais equilibrada é certamente uma TV de 4K, né, para isso. Outra confusão que fica bastante grande, né, são as opções de tecnologias de tela. Então a gente tem lá LED tradicional, que é mais barata, é um bom uso para o uso básico, né, mas pode perder contraste do preto, né, para isso, né? O OLED, o QLED, na verdade, tem muito brilho, ótimo para salas claras, cores fortes e é uma boa opção, né? O OLED, né, é o melhor contraste preto do mercado, né? Então, ou seja, muito bom para você assistir à noite, filmes e séries também nessa questão. E tem o Mini LED, que é um meio termo entre, né, o OLED e o QLED, né, para isso. Também um ótimo contraste, está crescendo bastante no mercado, até porque tem preços bastante agressivos no mercado para isso. Então, nessa questão de tecnologia de tela, né, a melhor imagem é a OLED, melhor custo-benefício é a Mini LED, né, melhor para ambientes claros é QLED e a mais barata é a LED comum, não é para isso. Gente, né? Eu não sabia disso nunca. Exatamente. Tem um monte de tecnologia aí já rolando pelo mercado aí. Daí, um bom resumo aí para os nossos ouvintes aí, né? Para quem quer escolher a televisão para isso, né? Olha só, eu acho que vocês já passaram por isso no final de semana, depois do almoço, por exemplo, né? Aí, eu vou assistir um capítulozinho da minha série. Né? Porque eu já tenho um compromisso à noite. Aí tem séries que você não consegue assistir porque eles são mais sombrios, né? E aí a luz do dia não traz o contraste com a imagem. Então é por isso que ela é OLED ou QLED. Exatamente. Gente, Gilberto, aprendi com vocês hoje. Então, a melhor imagem hoje é o OLED, mas é uma televisão que tem um preço um pouco maior, né? Mas em relação com os benefícios melhor, chama-se Mini LED. Então, boas dicas aí para os nossos ouvintes, né? Uma outra questão que também gera muita dúvida é a chamada taxa de atualização, que é a quantidade de quadros por segundo, né, que a televisão consegue reproduzir. Quanto maior a taxa de atualização, mais fluido é o movimento, né, da bola, dos jogadores. Então, o normal e padrão é 60 Hz. Mas tem televisões de 120 Hz, que é um movimento mais suave, menos borrão, muito legal, né, para isso, né?
E tem uma questão de conectividade também, ou seja, é interessante verificar a quantidade de HDMI, portas HDMI, se tem um Wi-Fi rápido, tem Bluetooth e USB. Isso tudo ajuda bastante você a conectar, né, as televisões em periféricos como consoles de games, né, e outros periféricos diferentes. E por último, Fernando, a questão do sistema operacional. Isso também muda bastante e apresenta características bem diferentes. A gente tem basicamente hoje 3 opções no mercado. Tem o Google TV, que é chamado Android TV, o Tizen, que é da Samsung, e o WebOS, que é da LG, né? São bastante equivalentes, né? O do Google TV, ele se destaca por ter uma quantidade muito maior de aplicativos, né, disponíveis, né? Os outros, né, o Tizen e o WebOS, são muito bons também. E é importante quem está escolhendo a televisão verificar se ela tem aqueles aplicativos de streaming, se tem YouTube, Globoplay, Disney Plus, né, Netflix. Isso são os streams que é interessante verificar se aquele sistema operacional tem esses aplicativos, ou a TV que ele está comprando tem esses aplicativos. No fim das contas, a melhor de TV não é necessariamente a mais cara, né? É aquela que cabe no espaço e no seu bolso, né? E entrega uma boa experiência para reunir a família, amigos na hora do jogo. Então, é interessante aí uma série de dicas aí para fazer uma escolha um pouco melhor, né, da televisão que vai ser comprada. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, vou para o Repórter CBN contigo e volto para as últimas dicas. Combinado. Vamos lá. Bom, de volta com o nosso CBN Vitória e também o Tecnologia. Gilberto, retomamos contigo. Isso aí, Fernando. Então, a gente falou aqui de várias dicas, né, para uma escolha mais tranquila, né, já que a gente chega numa loja lá, tem muitas diferenças, muitos modelos diferentes em relação a isso. Então, falamos lá sobre a questão do tamanho da tela, resolução da tela também, a questão das tecnologias, né, que fazem a tela, ou seja, como é que funciona as imagens na tela também para isso, né? E falamos também na questão de conectividade, né? Ou seja, como é que funciona a conectividade, o que a gente tem que, pelo menos, procurar nas televisões mais novas para a gente comprar. É isso mesmo, como a gente aprendeu, viu, com suas dicas hoje. Bom, temos participações. Juliana está aqui conversando com os ouvintes e divide conosco aqui o que eles estão perguntando. Ei, Gilberto, olha, o Ramon Marcos mandou pra gente: a melhor TV é a minha. Adorei esse comentário, Fernanda. Ele disse o seguinte: já tem 12 anos de uso e vai ter que aguentar mais alguns anos, viu? E se falhar, eu vou apelar pro rádio. Gente, deve ser daquelas boas antigas, viu, Gilberto? Porque TV não dura mais do que 5 anos, né? Essa é boa mesmo, né? Vai durar por bastante tempo ainda, viu? O Hernandes também participando com a gente por aqui, disse que gostaria de uma TV que o vizinho não comemorasse o gol antes dele. Ele brincou. Com delay, né? Não dá, né? Tem delay, tem verdade, não é? Hoje em dia bem menos, viu? Porque antigamente a gente, quando tinha lá a TV analógica e a digital, tinha realmente essa diferença. Hoje, como todo mundo está usando a TV digital, não é? Ou os streamings de internet, esse delay pode até acontecer, mas vai ser bem menor do que os delays que a gente tinha no passado, né? Quando tinha TV analógica e digital simultaneamente sendo transmitida. O Paulo também vem chegando e ele disse o seguinte, Gilberto, ele disse que apanhou, até registrei esse comentário aqui, ele disse que apanhou porque ele investiu em uma Smart TV ruim, de marcas conhecidas. Você tem alguma dica de Smart TV também para indicar para esse ouvinte? Então, Smart TV, assim, ele deveria observar a questão do sistema operacional. Como eu falei, né, existem 3 sistemas operacionais hoje disponíveis no mercado, né, a parte do Google TV, o Tizen da Samsung e o WebOS da LG. Eles são bem equivalentes, né? Alguns são um pouco mais rápidos, como o do Tizen, né? Alguns têm muitos aplicativos, como o do Google TV ou Android TV. Então, basicamente, mas acho que o importante ele observar quando for comprar a TV, basicamente os aplicativos que tem, né, nessa televisão que ele está procurando comprar. Porque, na verdade, a Smart TV hoje é isso, é você ter a possibilidade de instalar aplicativos, né, de streaming, YouTube, Google Play, Globoplay, Disney Plus, Netflix. Então, isso talvez seja o mais importante para ele, né, quando olhar a parte de Smart TV. Tem mais participação, Lenaldo, uma participação inclusive internacional, viu? Destaque por aqui, Lenaldo está sempre com a gente, mora nos Estados Unidos, sempre acompanhando o CBN Vitória, e ele disse o seguinte: gente, TV aqui é muito barata. Ele disse que tem uma de 86 polegadas e ele pagou $800, Gilberto.
Nossa, realmente muito, muito barato, hein? Ele lá provavelmente ele deve ter muito mais opções do que a gente tem aqui hoje de televisão também, né? Tô até fazendo a conta aqui de quanto custa esses $800. $800 vezes 5, né? 4 mil reais. 4 mil reais. Quantas polegadas aí? 86. Rapaz, ele tá 86 sem em polegadas. casa, hein? Né? Quase metade do preço que a gente pagaria aqui no Brasil. É o tal do imposto aqui, né? Exatamente. Vamos para os assuntos que viralizaram na semana. Eu sei que tem muita gente aguardando a sua explicação aí, porque que o Instagram tá banindo um monte de conta da gente. Exatamente, viu, Fernando? Os usuários do Instagram vêm relatando perda de seguidores desde quarta-feira, dia 6 agora, né? E a Meta veio a público confirmar que desativou contas inativas como parte de um processo que eles têm rotineiro. Na verdade, ela informou que contas que estavam inativas por mais do que 120 dias, né? Elas são apagadas. Normalmente, contas que as pessoas ou criaram e depois não mexeram mais, ou não acessaram mais, ou não logaram mais, né? Então, isso é bem normal. Isso, na verdade, acontece também em outras plataformas. Por exemplo, o próprio WhatsApp também, né, apaga contas depois de 120 dias sem uso, sem ninguém ter logado naquela conta nisso. Então, isso é normal, né? Segundo, pelo menos, Instagram, isso é normal. E acontece em outras plataformas também. Os seguidores que estavam ativos não foram afetados e qualquer conta suspensa que tenha sido restaurada, ela vai voltar a ser incluída novamente na contagem após a verificação. Então, aparentemente, isso aconteceu mesmo, mas é um movimento normal, né, de manter a base de usuários, né, atualizada, né, as redes sociais em geral fazem isso, né. Outra notícia legal dessa semana é que a Meta liberou uma nova ferramenta de proteção para menores de idade no Brasil. Ela anunciou na terça-feira, dia 5 dessa semana, que começou a liberar no Brasil uma nova ferramenta voltada à proteção de menores de idade no Instagram. Ela usa uma tecnologia de inteligência artificial para identificar usuários que mentiram sobre a maioridade no aplicativo e adicioná-los à configuração de conta para adolescentes. Basicamente, estão usando uma ferramenta de IA para identificar, né, postagens, menções de notas escolares, aniversário, né, coisas que identificariam que aquela pessoa, na verdade, é um menor de idade, mas ela mentiu na data de aniversário dela, de nascimento. E aí eles vão voltar e vão mudar a configuração para a conta de adolescente, que é aquela conta que tem uma restrição de contato com pessoas que não são exatamente adicionadas como contato dele, restrições sobre quem pode fazer transmissões ao vivo. Então, uma ferramenta interessante aí que a Meta começou a disponibilizar aqui no Brasil, né, para isso. E por último, uma notícia preocupante, viu? O Chrome, né, um antigo pesquisador de segurança, né, revela que o Google Chrome está baixando silenciosamente um modelo de inteligência artificial de cerca de 4 gigabytes no computador sem o consentimento dos usuários, né? Esse modelo de IA chama-se Gemini Nano, o Gemini Nano. Ele é voltado para aparelhos pessoais e pode abastecer recursos de IA no navegador. O mais preocupante nisso é que não tem nenhum tipo de opção para o usuário aceitar ou não esse download. Ele está sendo feito automaticamente, né, consumindo espaço, consumindo banda do usuário para isso. Então, já foi denunciado isso e o Google até esse momento não se pronunciou sobre o caso. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente. Tá certo então, Gilberto. Te agradeço muito, hein, pela participação e que venha a Copa. É isso aí, exatamente. Vamos torcer, né? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.